Olá, vamos a mais um vídeo de perguntas e respostas aqui do canal. E para você que não sabe, nesse vídeo eu pego algumas perguntas que vocês deixaram nos comentários para que a gente possa responder aqui. Então aproveita, se você tem alguma dúvida, já deixa lá nos comentários, porque pode ser que a sua pergunta apareça aqui para a gente responder. Vamos lá? Bom, e nós vamos começar respondendo a pergunta da Lisa. As perguntas, ela deixou algumas perguntas aqui em sequência sobre a VPPB ou a tontura dos cristais e nós vamos responder todas elas aqui. A primeira pergunta da Lisa foi: essas crises de tontura e vertigem podem ser esporádicas? Ou seja, a Lisa está querendo saber se a VPPB, a vertigem posicional paroxística benigna, pode ocorrer mais de uma vez, de tempos em tempos. E a resposta, gente, é sim. A gente sabe que uma pequena parcela dos pacientes que fazem a VPPB podem recorrer no quadro. Isso depois de um tempo considerável, depois de anos. Não é comum que o paciente fique fazendo esses episódios depois de tratado no intervalo de semanas ou meses. Então, a VPPB, quando a gente trata, e a gente trata com a manobra de reposicionamento no consultório, tem vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre isso. Quando a gente faz a manobra, a gente está reposicionando o cristal que está fora do lugar naquele momento. Mas isso não garante que esse cristal, depois de um tempo, não possa sair novamente do lugar e o paciente voltar a ter tontura. A segunda pergunta da Lisa foi: todo otorrino faz as manobras, doutora? Bom, todo otorrino está completamente capacitado para realizar a manobra, mas nem todo otorrino faz a manobra no consultório. Então, talvez, antes de você agendar, vale a pena perguntar se o médico otorrino realiza a manobra de reposicionamento para VPPB no consultório. De qualquer forma, sempre busque um médico para diagnosticar a VPPB e mesmo que ele não realize a manobra no consultório, provavelmente ele vai te direcionar ao médico otorrino ou otoneurologista, que é o otorrino especialista em tontura, para realizar a manobra no consultório. Vamos à terceira pergunta, ainda da Lisa, e ela diz: doutora, como saber onde estão os cristais? Essa pergunta é muito interessante, porque na VPPB, quando esses cristais do nosso ouvido se soltam, eles podem parar em diferentes locais ou em diferentes canais semicirculares, que são estruturas do nosso labirinto. E como saber onde esse cristal está? A gente sabe onde o cristal está pelo teste que a gente faz de diagnóstico no consultório. Existem dois testes que a gente faz. Um é o Dix-Hallpike e o outro se chama Head Roll Test. Esses testes são posições que a gente coloca a cabeça do paciente, que geralmente nessas posições o paciente sente a tontura e no momento da tontura a gente consegue ver um nistagmo. Nistagmo é um movimento ocular involuntário. E justamente por esse nistagmo a gente consegue identificar onde esse cristal está e qual manobra a gente precisa realizar para corrigi-lo, para devolvê-lo para o local. E é por isso que aqui no consultório, sempre que eu vou fazer a manobra de diagnóstico, para saber se o paciente tem a VPPB ou para saber aonde o cristal está, eu sempre peço que ele mantenha o olho aberto, porque é comum que durante a tontura, por ser intensa, o paciente tenha um reflexo de fechar os olhos. E isso faz com que a gente perca o parâmetro do teste, porque tudo que eu avalio é o movimento dos olhos do paciente durante a tontura. A quarta e última pergunta da Lisa é: essas manobras funcionam para todos os tipos de irregularidade dos cristais? Sim, gente. Primeiro, a gente tem diferentes tipos de manobra e elas são indicadas dependendo do tipo de VPPB que o paciente faz ou para onde foi esse cristal. Mas toda vez que a gente estiver falando da VPPB ou da tontura dos cristais, o tratamento é a manobra, independente de onde esse cristal foi parar. Então, para repetir para você, a VPPB não se trata com remédio. Uma vez que a gente identifica que esse cristal está fora do local, o tratamento é a manobra de reposicionamento. Bom, agora nós vamos para a próxima pergunta, e essa pergunta é a pergunta da Marcele. Ela me perguntou:
Todos os casos de TPPP precisam de medicamento, doutora? Bom, esse é um tema bastante controverso e a pergunta dela é muito interessante para a gente esclarecer algumas coisas. Primeiro, a TPPP é a tontura postural perceptual persistente ou a vertigem fóbica. Aqui no canal tem alguns vídeos falando sobre o diagnóstico e tratamento. E o tratamento da TPPP compreende exatamente 3 medidas. Primeiro, a medicação, geralmente da classe de antidepressivos. Segundo, a reabilitação vestibular. E terceiro, a terapia cognitivo-comportamental com psicólogo. Nesses casos, a gente sempre opta por fazer medicação, porque a gente sabe que existem alterações funcionais no quadro da TPPP, que é o antidepressivo que vai tratar. E quando eu estou falando funcionais, muitas vezes está relacionado a alterações de neurotransmissores ali no cérebro, alterações da comunicação de neurônios ali no cérebro, e o antidepressivo vai ajudar. E de fato, alguns pacientes com TPPP, eles ficam muito limitados com a tontura, não conseguem nem sair de casa. Então é importante que a gente sempre faça a medicação, que é o que traz um resultado no primeiro momento, para que o paciente já veja uma melhora e consiga retornar às suas atividades. Então sim, a medicação faz parte do tratamento da TPPP, é indicado que a gente faça. A medicação faz diferença, principalmente aí no tempo que a gente começa a ver os resultados, mas eu sei que tem muitos pacientes que têm uma resistência com antidepressivo ou não querem usar porque acham que vão ficar dependentes, que vão precisar usar o remédio para sempre. Inclusive, tem vídeo aqui no canal explicando um pouquinho sobre antidepressivos no tratamento da tontura. Mas o que eu preciso te falar aqui é que existe a opção de não fazer remédio. Quando o paciente me diz, doutor, eu não quero fazer remédio, a gente não faz e aí a gente parte para as outras etapas, que é a reabilitação vestibular, a terapia cognitivo-comportamental e observamos se o paciente vai ter algum resultado. Se ele tiver o resultado, provavelmente a gente vai manter sem remédio, mas se ele não tiver resultado, provavelmente a gente vai precisar conversar sobre reavaliação do uso da medicação nesse caso. Bom, finalizamos aqui mais um vídeo de perguntas e respostas. Espero que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre a VPPB e também sobre a TPPP, quadros comuns e que geram muitas dúvidas. Eu quero te incentivar a deixar a sua dúvida, o seu comentário aqui no canal, porque pode ser que a gente responda nos próximos vídeos. Até a próxima!